Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. A gente vai iniciar aqui uma série sobre arquitetura e system design, onde a ideia é a gente conversar sobre conceitos, soluções da arquitetura distribuída, né? E aí a gente até ver na prática, né, como utilizar algumas soluções, alguns partners que existem para esse tipo de arquitetura. O objetivo aqui é mais aproveitar, né, a oportunidade para colocar em prática o que eu venho estudando, porque eu gosto muito desse assunto, estudo ele há um bom tempo e eu achei aqui o YouTube uma forma de eu conseguir fixar mais o conteúdo, né? Porque, querendo ou não, quando a gente pratica e a gente ensina, a gente absorve mais aquilo que a gente está estudando, né? Então, é uma forma de ajudar tanto a mim, né, que vou estar preparando aqui os vídeos e, enfim, preparando os cenários, quanto também a vocês, né, que aí pode ajudar alguém que talvez não conheça algum conceito e até despertar o interesse para aprofundar em algum dos temas que a gente vai conversar nessa série, tá? E aí, antes da gente entrar de fato nos microserviços, eu acho que faz sentido a gente discutir, né, o porquê da gente utilizar microserviços. Basicamente, a gente tem alguns tipos de arquitetura no mercado, e aí as mais famosas, né, digamos, são sistemas monolíticos e os microserviços, né? E aí, basicamente, os sistemas monolíticos, eles, é, muitas pessoas têm uma visão muito negativa sobre eles, né? Mas faz sentido analisar as características e os prós e contras de cada tipo de arquitetura, né? E aí a gente analisar também o cenário da nossa empresa, o cenário do nosso time, para tomar uma decisão, né? Se de fato faz sentido já iniciar com a arquitetura de microserviços, que traz muitas complexidades, ou se a gente pode iniciar também com sistemas monolíticos, né? Como eu falei, sistemas monolíticos, eu já vi muitas pessoas falando ruim, né? Principalmente quando eu comecei a estudar sobre esse tema. E com o passar do tempo eu aprendi que a, a- depende muito de como o teu sistema monolítico está estruturado, né? De como ele foi desenvolvido. Porque a gente tem vários exemplos no mercado de sistemas monolíticos que cresceram bastante e aguentam uma porrada de requisição, enfim, e que não são ruins, né? Então, de fato, não é porque é um sistema monolítico que as pessoas têm a ideia que é um sistema de uma arquitetura antiga, uma arquitetura ultrapassada, que de fato ela é, né? Depende muito de como está estruturado a tua aplicação. E aí, o objetivo, então, nesse vídeo é a gente discutir um pouquinho sobre as características de cada tipo de arquitetura e, então, definir qual delas a gente deve utilizar no nosso cenário atual. Beleza, então vamos iniciar definindo o que são monolitos, né? Então, basicamente, monolitos são aplicações na qual a gente tem várias funcionalidades do sistema em uma única aplicação. Ou seja, você imagina que a gente tem um sistema que possui uma funcionalidade de usuários, uma funcionalidade de pagamento, uma funcionalidade de pedidos, uma funcionalidade de estoque, enfim, diversas funcionalidades. E aí o conceito dos sistemas monolíticos é que essas funcionalidades elas estão em uma única aplicação, ou seja, em uma única base de código. Então, olhando aqui nas características, basicamente, todos os contextos da nossa aplicação eles vão estar dentro de um mesmo sistema, né, dentro do mesmo sistema. E aqui quando eu falo contexto, eu estou me referindo ao conceito que o Eric Evans traz ali no, quando ele fala sobre DDD, referente a domínios e subdomínios, né? Então, basicamente, tu tem o teu domínio principal, que é o que a tua aplicação quer resolver, né? O que ela quer solucionar ali no, da dor do cliente, enfim. E tu tem os subdomínios, né? Que são basicamente, na maioria das vezes, os módulos que tu vai precisar ter para resolver esse problema, né? Resolver essa dor do mercado. E aí, basicamente, todos esses módulos, né, eles estão dentro de uma mesma base de código, né? Então, o teu módulo de gerenciar usuários, o teu módulo de gerenciar estoque, o teu módulo de lidar com pagamentos, enfim, está tudo dentro de uma mesma base de código. Na maioria das vezes também, a gente vai ter uma única linguagem de programação, né? Então, basicamente, todos os teus módulos eles vão estar desenvolvidos utilizando o .NET, utilizando o C Sharp, enfim, JavaScript, uma única linguagem, né? E o deploy da tua aplicação sempre vai ocorrer para todos os módulos. Então, se tu fez ali uma mudança no módulo de pagamento, tu vai ter que deployar tanto o módulo de pagamento quanto o módulo de usuários e assim por diante, né? Ou seja, independente do módulo que tu esteja atualizando, tu vai ter que fazer o deploy sempre de toda a tua aplicação, tá? Isso muitas vezes pode ser visto como algo negativo, né? Então, putz, demora muito para fazer o deploy pode quebrar a minha aplicação, né? Pode quebrar os módulos que não tem muito a ver com o que eu estava mexendo. Mas conforme eu falei no início, tudo depende do quanto tu tá
de como tua aplicação está estruturada, né? E se tem pipeline de CI/CD, se tem ambiente de staging, de pré-release, enfim, tudo a gente consegue pensar em soluções para que a gente consiga lidar da melhor forma com as características de um sistema monolítico, né? E tipo, se a gente for para uma arquitetura de microserviços, a gente vai ter novos problemas, né, novas complexidades, que a gente vai ter que pensar também nas soluções, enfim, conforme eu falei, né, não tem uma bala de prata, né, depende do teu contexto atual, da tua situação atual, para tu definir se de fato faz sentido utilizar um sistema monolítico ou não, né. E aí pensando nisso, quando é que a gente pode utilizar sistemas monolíticos, né? Então, quais os cenários? Então, basicamente, coloquei alguns aqui, né, que seriam eles, quando a gente tem um domínio não muito bem definido, ou seja, quando a gente não sabe o quanto a nossa aplicação pode crescer, para onde ela está indo ali, né? Então, um caminho meio obscuro. Então, não faz sentido a gente iniciar com uma complexidade desnecessária, né? Então, não faz sentido a gente trabalhar com vários serviços, criar um serviço para cada módulo, sendo que a gente não sabe até onde isso vai chegar. A gente tem exceções, né? Então a gente tem empresas já consolidadas, pessoas muitas vezes já experientes, que já têm um domínio definido, e aí que de fato faz sentido tu iniciar com arquitetura de microserviços, mas se isso não está muito claro, talvez seja melhor tu começar com um sistema monolítico, né? Um outro cenário também são situações de POC e MVP, né? Ou seja, quando a gente quer testar um produto, a gente quer testar a aceitação desse produto, desse sistema no mercado. Então, da mesma forma, não faz sentido a gente começar da forma mais complexa, né? Talvez seja melhor a gente iniciar de uma forma organizada, mas com sistemas monolíticos, que a gente vai ter menos complexidade, né? E a gente vai conseguir talvez até deployar isso mais rápido, com menos preocupações. Então, é um cenário também que faz sentido analisar o uso dos sistemas monolíticos. Outro cenário, quando a gente tem interação simples entre os componentes, né? Então, imagina que a gente tem diversos módulos e esses módulos fazem interações simples, né? Então, é bem aliado também à situação ali que eu comentei anteriormente, né? De evitar complexidade. Então, literalmente é quando você quer ter algo mais simples. Você quer ter uma comunicação ali síncrona, uma comunicação local com baixa latência. E isso até facilita o troubleshooting, né? Então, tu vai ter basicamente uma única base de código ali e fica até mais fácil tu identificar o que é que está causando algum erro, né? Qual módulo que está causando algum erro, enfim. É um cenário ideal. E quando você tem também um time pequeno, né? Então, se tu tem poucas pessoas ali desenvolvendo, não faz sentido tu ter tipo vários microserviços para que as pessoas fiquem sobrecarregadas, né? Faz sentido você trabalhar de forma unificada com a única base de código, porque assim tu vai centralizar várias questões como observabilidade, enfim, né? Tu vai ter um time pequeno, mas que ele é capaz de lidar com o crescimento do teu sistema, tá? Beleza. Então, partindo do pressuposto que a gente analisou o nosso cenário, a gente viu que de fato faz sentido a gente trabalhar com sistemas monolíticos. A gente pode pensar em tipos de sistemas monolíticos, né? Separei aqui alguns, né, que são basicamente o que a gente pode encontrar nas soluções existentes, né? Então, basicamente, tem aquele com alto acoplamento, que é o que de fato a galera não gosta, o que eu imagino, né, que de fato o pessoal faz o pessoal migrar, né, querer partir para uma arquitetura de microserviços e que causa uma visão negativa dos sistemas monolíticos, né? Então, quando tu tem um sistema muito acoplado, tu pode ter muito conflito, né? Tu pode ter um erro em um módulo causando erro em outro módulo, enfim. Eu acho que não tem nenhum ponto positivo assim que de fato faz sentido tu ter um sistema com alto acoplamento, né? Mas existem, né? Então, são situações que a gente deve evitar, até seguindo ali os princípios do Solid, enfim. Faz sentido, né? A gente deve evitar alto acoplamento. E isso causa, muitas vezes, por exemplo, imagina que tu tem o teu módulo ali de checkout, de pagamento, e aí tu precisa fazer uma busca do usuário. Então, o teu módulo de checkout, ele importa, por estar utilizando a mesma base de código, ele importa um caso de uso do módulo de user, que é o find user, por exemplo. E aí, tipo, ele está literalmente 100% acoplado com o teu módulo de usuário. Então, tipo, enfim, é um cenário que eu já vi várias vezes, né, em que basicamente tu tem sistemas monolíticos, é, um contexto acessando o outro contexto, tu não tem contexto delimitado, sabe? Então tá de fato uma bagunça, né? E eu acho que é o pior tipo de sistema monolítico, né? Então,
de fato é ruim para escalar, é ruim para ter várias pessoas atuando, né? Então você vai ter muitos conflitos também. Enfim, é um tipo, mas existe, né? Como eu falei. Um outro tipo, que é o de fato que eu apoio e o que eu comecei a praticar também, que são sistemas modulares, né? Qual é a ideia? É que você tenha esses módulos mesmo, então tu tem um módulo de usuários, um módulo de pagamento, o módulo de transação, enfim. Mas todos os módulos, eles seguem uma estrutura. Então, tu vai ter as tuas interfaces, tu vai ter os teus casos de uso, tu vai ter os teus testes, tudo isso separado, né? Tu vai ter a tua camada de infra ali em cada módulo, que vai ser responsável por expor as rotas de cada módulo. E todos eles seguem um padrão, né? E aí, como é que esses módulos se comunicam? Esses módulos se comunicam através de façades, né? Façades basicamente é um partner, né, que a gente utiliza nesse processo de comunicação entre módulos, né, que a ideia basicamente é um módulo expor uma interface. Então, se o meu módulo de usuário ele tem a funcionalidade de buscar um usuário e a funcionalidade de criar um usuário, basicamente a minha façade vai expor esses módulos, né, através de uma interface. Ou seja, tu pode chamar um usuário através de um ID, tu pode criar um usuário passando esses dados e o meu módulo de usuário, né, ele vai expor essa façade e assim que o meu módulo de pagamento chamar o método dessa façade, o meu módulo de usuário lida com isso. Então ele recebe os dados e lida com o objetivo de buscar um usuário, de criar um usuário. Enfim, a ideia de fato é que tu tenha as responsabilidades separadas, né? Então, se por um acaso a forma em que o usuário é buscado ou a forma que o usuário é criado mudar no módulo de usuário, o módulo de checkout ele não vai ter interferência, sabe? Ele vai continuar chamando o método findUser da façade e aí a façade vai lidar como o usuário é buscado no banco, enfim. Basicamente, tu meio que segrega de fato os teus módulos e tu desacopla, né? Tu cria esse desacoplamento mesmo em um sistema modular. Então, como eu falei com vocês, né, tudo depende da forma que o teu sistema monolítico está estruturado, né? Eu já vi alguns sistemas monolíticos modulares que, de fato, até para quando foi necessário transformar esses sistemas em uma arquitetura distribuída, foi basicamente a gente separar os módulos e continuar chamando a façade, sabe? Continuar chamando ali a interface, que basicamente não teve nenhuma alteração em nenhum outro módulo. Então a gente segregou os módulos e eles continuaram fazendo as chamadas entre os módulos sem precisar de muita alteração, sabe? Então basicamente tu trabalha com o conceito de segregação, né, de responsabilidade eh, única ali, basicamente, né? Então cada módulo ele vai ser responsável por um contexto, ele vai ter um contexto delimitado e a alteração em outros módulos não interfere nesse módulo em questão. E um outro tipo de sistema monolítico são aqueles modulares, ou seja, eles trabalham ainda com esse conceito de módulo, evitando acoplamento, mas eles possuem banco de dados segregados, né? Porque você pode ter os modulares que possuem apenas uma única base de dados, e aí ela é compartilhada entre os módulos, mas você também pode ter aqueles que possuem banco de dados segregados. E aí você vai ter vários bancos de dados e você passa a gerenciar esses bancos de dados por módulo também. E aí pensando um pouco numa arquitetura de um sistema monolítico, né? Como é que a gente pode ter uma arquitetura escalável e segura, né? Então, trabalhando com monolitos. Basicamente, simulando aqui uma requisição de um usuário, a gente pode ter um Web Application Firewall. Tá? Aqui eu coloquei só para termos de segurança mesmo, né? Ele distribui as requisições para um Application Load Balance. E aí a nossa aplicação, ela pode estar containerizada, mas envolta por um sistema de autoscaling. No caso, todo o número se o número de requisições aumentar, se a gente tiver um pico ali de requests, o nosso autoscaling vai ser responsável por fazer a escala horizontal da nossa aplicação, né? Duplicando esses containers, e aí o nosso load balance vai ser responsável por distribuir a carga, né? E aí, nesse cenário aqui, a gente tem um único container que contém toda a nossa aplicação, né? Então, ele contém todos os nossos módulos, mas essa nossa aplicação, ela está preparada para escalar, né? E aí, a gente tem também um único banco de dados aqui nesse cenário. Então, basicamente, esse aqui é um exemplo, né, de arquitetura que a gente pode trabalhar no uso de sistemas monolíticos, né, trabalhando com autoscaling, com application load balance, e que de fato a gente tem uma arquitetura que não é ruim de se iniciar, né? Então, voltando aqui, se a gente tem esses cenários, né, um time pequeno, é um processo de MVP, um domínio não muito bem definido, a gente pode iniciar sim com a arquitetura monolítica, que vai ser menos complexo e vai ter uma entrega, na verdade, mais rápida
até para colocar, né, esse nosso sistema no ar e validar a aceitação dele, né? Beleza, agora que a gente já entendeu sobre as características e quando utilizar um sistema monolítico, bora partir para a arquitetura de microserviços, né? Qual é a ideia, então, da arquitetura de microserviços, tá? Basicamente consiste em uma arquitetura na qual as funcionalidades de uma aplicação estão distribuídas em diversos serviços, né? Então, imagina que a gente tem ainda o nosso sistema que contém os módulos de usuário, de pagamento, de estoque, só que agora a gente vai segregar isso, né? Então, a gente seguiu ali um bom princípio, né? Que seria ter um sistema monolítico modular, e a gente agora basicamente separou os módulos em serviços separados, né? Então, foi rápido o processo de migração, não foi complexo, não teve muita interdependência entre os módulos. Então, a gente separou isso em microserviços e agora imagina que a gente tem um microserviço para usuários, um microserviço para pagamento, um microserviço para checkout, para nota fiscal, enfim, diversos microserviços, tá? Qual é a característica desse tipo de arquitetura, né? Basicamente, cada microserviço ele vai possuir um contexto bem definido. Então, como eu falei para vocês, agora a gente tem um microserviço e uma base de código única para lidar com usuários. A gente também vai ter um microserviço e uma base de código única para lidar com pagamento, da mesma forma para lidar com nota fiscal, para lidar com estoque e por aí vai. A gente pode utilizar diversas linguagens de programação, como agora a gente está com esses serviços separados, a gente pode utilizar para um microserviço ali, por exemplo, de pagamento, que vai ter muitos pagamentos, a gente pode utilizar o Golang para lidar com performance, por exemplo. Para a parte de usuários, a gente pode lidar com JavaScript, enfim, a gente pode utilizar a melhor linguagem para a necessidade que a gente precisa, né? Então, a gente tem essa liberdade. A gente agora tem um deploy desacoplado, né, independente. Então, a gente não precisa fazer uma alteração, é, melhor dizendo, se a gente fizer uma alteração na parte de checkout, a gente precisa só deployar o microserviço de checkout, né? A gente precisa realizar um deploy nos outros microserviços. Então, a gente tem essa independência e a gente, querendo ou não, tem uma maior velocidade também no processo de deploy. Então, a gente pode, como a gente tem uma base de código menor, né, fica bem mais fácil a gente conseguir deployar, testar, enfim, ter essa independência entre os microserviços, tá? E uma forma também da gente dividir esses microserviços é por equipe. Então, digamos que o nosso time cresceu, a gente pode pegar cada microserviço e atribuir a uma equipe, né? Então, a gente vai ter um time só para lidar com usuários, a gente vai ter um time só para lidar com pagamentos, enfim. Existem diversas características, né, desse tipo de arquitetura, eu trouxe só algumas aqui, mas basicamente quando a gente vai trabalhar com a arquitetura de microserviços, a gente passa a ter esses cenários, né, que a gente pode ver que de fato é diferente de um sistema monolítico. E aí, quando a gente pode, então, utilizar os microserviços, né? Então, basicamente, quando a gente tem subdomínios bem definidos, então ainda seguindo aquela questão dos contextos delimitados, né? Então, a gente vai ter cada microserviço específico para sua necessidade ali, né? A gente vai conseguir também gerenciar, né? Quando a gente vai precisar, no caso, gerenciar a escalabilidade de serviços específicos. Então, imagina que o teu microserviço, né, o teu módulo de pagamento está recebendo uma quantidade muito maior de requisições que o teu serviço de usuário. Então, nesse cenário aqui, a gente teria que escalar toda a nossa aplicação para conseguir lidar com esse aumento no número de requisições, né? Quando a gente está trabalhando com microserviços, a gente consegue escalar apenas o microserviço de pagamento, né? E aí ele consegue suportar o pico de requisição ali, né? Então a gente consegue ter gerenciar de fato a escalabilidade de forma separada, né? Quando a gente possuir também maturidade técnica, tá? Isso aqui é um ponto bem importante, porque quando a gente utiliza a arquitetura de microserviços, basicamente a gente vai ter muitas complexidades, né? Então a gente vai ter que, eu vou falar um pouco melhor sobre elas posteriormente, mas a gente vai ter que lidar com muitos cenários que a gente não lidava numa arquitetura de sistema monolítico, né? Então nosso time precisa ter uma maturidade técnica para conseguir gerenciar, né, todas essas complexidades, gerenciar os novos cenários, enfim, gerenciar o que vai ocorrer quando a gente trabalhar com arquitetura de microserviços, tá? Um outro ponto assim que a gente pode tomar como válido para utilizar microserviços, né? Quando a gente tem um aumento de funcionalidades do projeto e um aumento do time, né? Então, como eu falei anteriormente, digamos que beleza, a gente colocou o nosso produto no mercado, o nosso produto ele foi validado, ele foi aceito, a gente vai querer agora crescer esse produto, crescer esse sistema e a gente vai contratar mais gente, né? Então,
Conforme o teu time aumenta e você está trabalhando num sistema monolítico, fica muito mais complicado o processo de deploy, né? Então tu tem que ter ali, por exemplo, um controle melhor, todo mundo tem que estar sabendo quando é que um time vai realizar o deploy de um módulo, quando o outro vai poder estar testando o outro módulo, enfim, fica tudo mais ligado, né? Ou seja, tipo, com um sistema monolítico, tu tem um time muito grande, mas o teu time ele está muito dependente ainda, né? Então, às vezes um time não consegue testar uma funcionalidade porque o outro já está testando, e aí, enfim, tu acaba causando essa dependência. E aí faz sentido, talvez, iniciar o, a utilização de sistemas monolíticos, né? Porque agora tu vai ter times independentes, times que cuidam de microserviços independentes, e aí os teus times, eles podem lidar com testes de forma separada. Então, o teu time de pagamento pode testar novas funcionalidades no sistema de pagamento, enquanto o teu time de usuário testa novas funcionalidades no sistema de usuários. E isso ocorre de forma bem mais rápida, porque de fato eles não têm conflito nesse sentido, né? A gente tem uma pipeline de deploy mais rápida também, então basicamente unida a todas essas características que eu falei, de independência, de cada time ter o seu próprio contexto, tu ter um código menor, tu consegue lidar com um deploy mais rápido, e alterações mais rápidas, né? Então vai chegar, teu sistema vai crescer, vai chegar novas mudanças, vão chegar novos pedidos, novas correções, tu consegue fazer deploys de forma mais contínua, de forma mais independente também. E unindo, né, tudo isso, resumindo tudo isso que eu falei, tu tem uma maior autonomia do teu time, né? Teu time consegue lidar com o deploy, consegue lidar com microserviços específicos de forma mais autônoma. Então, basicamente são necessidades que tu vê, né? E situações que tu vê que de fato tu pode utilizar microserviços, tá? E aí, conforme eu falei, não é mil maravilhas, né? Você começa a ter complexidades que você normalmente não teria lidando com sistema monolítico, né? Então, dentre elas, tu vai ter operações que envolvem mais de um microserviço. Então, tu vai ter ali uma requisição que vai bater no teu serviço de checkout, mas aí o teu serviço de checkout vai ter que bater no microserviço de usuários, enfim. Aí depois essa requisição vai ter que bater no microserviço de nota fiscal, enfim. Então, tu tem que saber como é que tu vai lidar com a comunicação entre esses microserviços, tá? Vai ser uma comunicação assíncrona, vai ser uma comunicação síncrona, como é que vai ser esse processo, como é que tu vai lidar com erros, né? Enfim, até com troubleshoot, né, que eu coloquei aqui embaixo. Então, se um microserviço falhar, como é que tu vai lidar com o fallback, né? Então, o rollback dessa request também. Então, são complexidades que aparecem quando tu está lidando com arquiteturas distribuídas. Tu também vai ter que lidar, às vezes, com consistência eventual, com duplicidade de dados, né? Porque é uma boa prática que cada microserviço tenha o teu próprio banco de dados, né? Então, o teu microserviço de usuários, ele vai ter, por exemplo, um banco de dados de usuário que cadastra o endereço do usuário, né? Mas aí tu tem um microserviço de estoque não, de entrega, por exemplo, que ele tem, devido a alguma necessidade ali de performance, enfim, ele tem um banco de dados que ele também cadastra o endereço do usuário. E aí, digamos que esse teu usuário, ele mude o endereço na plataforma. Então, ele vai mudar o endereço no microserviço de usuários, o banco de dados de usuários vai ser atualizado, né, os dados de endereço, e aí tu tem que lidar com a atualização também dos dados no banco de dados do serviço de entrega, né? Então, tu vai lidar com consistência eventual, tu vai priorizar talvez a trabalhar com eventos de domínio, enfim, como eu falei, né, complexidades que aparecem quando a gente está trabalhando com arquitetura distribuída. Outro ponto também, tolerância a falhas, né? Tu vai ter muitas vezes, devido a essa dependência de um microserviço com outro, essa comunicação, né, no caso, que vai existir de um microserviço com outro, tu vai precisar que os teus microserviços eles sejam tolerantes a falhas. Ou seja, se um microserviço falhar, o outro não pode cair, né? Tu tem que, de forma, como eu posso dizer, tipo, tem que ser natural do teu microserviço lidar com tolerância a falhas. Tem até um teorema, que eu pretendo fazer um vídeo sobre ele, que é chamado de teorema CAP, né? Que basicamente, quando tu está trabalhando com microserviços, tu vai ter que lidar com consistência, com disponibilidade e com tolerância a falhas. O processo de. E assim, tu só pode lidar com dois deles, né? Tu não pode lidar com os três de vez. E aí, a questão de tolerância a falhas, ela tem que ser intrínseca do teu microserviço, né? Tipo, tu não pode ter um microserviço que se um outro microserviço cair, ele cai também, sabe? Se então, o ideal seja que se um outro microserviço caia, o teu microserviço seja capaz de lidar, né, com ele, ou seja, ter ali uma questão de, putz, vi que um health check, né? Vi que aquele cara não está funcionando, não vou mais mandar requisição, vou retornar um erro para o usuário falando que o sistema está indisponível, enfim. E aí, quando tu tem essa questão da tolerância a falhas já implantada no teu microserviço,
ou tu lida com disponibilidade ou tu lida com consistência, né? E eu não vou entrar muito a fundo nesse tema, porque de fato acho que vale um vídeo só para ele, mas é uma outra complexidade que tu precisa lidar. O processo de troubleshoot, né? Como eu falei, então uma, uma requisição, agora ela envolve vários microserviços, e aí tu precisa ter uma forma de saber olhar os logs, enfim, até entra aqui na questão de observabilidade, né? Tu precisa ter uma forma ali de lidar com a observabilidade, com troubleshoot, quando tu está lidando com uma arquitetura que envolve vários microserviços, ao invés de um sistema monolítico que possui uma única base de código, né? Então, basicamente, existem N outras complexidades, né? E aí, conforme eu falei no início do vídeo, faz sentido você entender, estudar sobre microserviços, estudar sobre as formas de você lidar com essas complexidades, para que quando surja uma situação, você consiga analisar, beleza, faz sentido eu iniciar já com arquitetura distribuída, ou faz sentido eu seguir com um sistema monolítico, né? Então, basicamente era isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse primeiro vídeo. A ideia é que nessa série de vídeos sobre arquitetura e system design, a gente fale sobre essas complexidades e a gente entre aqui nesses temas, né? Então, por exemplo, como é que a gente lida com comunicação, né? Como é que a gente faz, por exemplo, a utilização do Saga Partner, como é que a gente usa ali o API Compositor também, que é um partner de comunicação, como é que a gente lida com observabilidade, como é que a gente lida com consistência eventual, com eventos de domínio, enfim, são vários conceitos que faz sentido a gente aprender e estar ali apto a utilizar no dia a dia para quando surgir essa necessidade, tá? No mais é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí nos comentários sugestões de melhorias e também de próximos conteúdos, tá? Um abraço e até mais.